o que tem chamado a atenção, primeiro, a escolha muito criticável, né, do Domenic Torrent. Nunca dirigiu nenhum grande clube. E aí veio assumir aquele que era o clube da moda do Brasil e do continente. Então, erro da diretoria. Segundo lugar, ele quis colocar logo as digitais dele num time que estava voando, que era uma referência continental e que, se não jogou de igual para igual, como dizem os fanáticos aí com o Liverpool, pelo menos caiu de pé, jogando um futebol digno na final do Mundial de Clubes. De repente ele quer deixar o legado do Jorge Jesus de lado e começar a implementar um novo esquema, um novo sistema posicional, com rodízio por rodízio, sem justificativa, sem muita filosofia. E ainda tem um problema. Eu tenho batido nessa tecla aqui no microfone da Jovem Pan. Falta um corneteiro. O cara, para ficar ali no ouvido, ele não faz isso, faz aquilo, você está fazendo besteira, vai dar problema, vai dar M, vai dar excremento. Não tem essa figura, porque o modelo é aquele bonitinho, SA, Sociedade Anônima, né? Um Flamengo de milhões de reais, bilhões de reais, mas em que os poderes, em que as caixinhas são independentes. E o Domenic, enfim, tem escalado mal, tem mexido mal, e uma declaração que ele deu depois da partida, se fosse na boca de outro treinador, na boca do Abel Braga, até o Manja, né, que está falando mal do Flamengo, estaria crucificando o profissional, o treinador. Ele disse o seguinte: quando eu estava 3-0, eu resolvi mexer na equipe, porque, enfim, o jogo já estava perdido. E aí, perdemos de 4 de 5, como se perder fosse normal dessa forma, não pode, dessa maneira, porque estava pensando no Barcelona de Guayaquil. Pelo amor de Deus, não conhece o Flamengo. Não conhece. Não conhece. Mas também é um tapa na cara dos especialistas que quando o cara chegou, não, porque ele foi estagiário, ele fez estágio não sei aonde, ele fez curso não sei aonde e tal. Não tem nada a ver, amigo. Na hora que vem aqui colocar em prática, se não for bom, não aguenta. Não aguenta. Essa é a realidade. Mas a tiração de honra recente, Favara, todo mundo curtia. Aí tem que curtir, porque futebol é momento, né? Quando o Grêmio foi surrado pelo Flamengo, lembra que pegaram o microfone em trio elétrico, assim como o Gabigol, o Portuga Jorge Jesus, estava amando dentro e fora de campo. Isso foi, mas nossa, uma tiração de sarro bombou nas redes sociais. Relembre aqui no Camisa. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5. 5. Ele é sensacional. Pau que dá em Chico. Ele é sensacional. Jorge Jesus é engraçadíssimo. O Flamengo, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pra valer nas coisas que acontecem por aí, cansaram de levantar taças num passado bem recente, e tomou a maior pancada da sua história em Libertadores. Não é pouca coisa. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Mauro, começa com você, Mauro Betting. Para falar que o Flamengo não perdeu para um time qualquer, perdeu para o Independiente del Valle. Eu acho que vale falar rapidinho daquele que a gente falava antes no bloco anterior, o Miguel Ángel Ramírez. É um espanhol de 35 anos que começou a trabalhar na base do Las Palmas aos 19 anos, isso lá em 2004. Aí depois ele foi para o Alavés, onde ficou só 2 meses, que ele foi trabalhar no Aspire, um clube do Catar, onde trabalhou inclusive ao lado do Xavi. Em junho de 2018, ele deixou a base desse time no Catar para coordenar a base do Independiente del Valle. Então ele chegou à América do Sul, ao Independiente del Valle, em junho de 2018. Em 7 de maio de 2019, ou seja, pouco tempo atrás, ele assumiu a equipe principal. E desde então são 46 partidas, 22 vitórias, 13 empates, 11 derrotas, ótimo desempenho, 85 gols marcados, incluídos 5 de ontem e 55. Agora eu queria falar uma coisa que é muito importante. Quando ele chegou em junho de 2018, que não é tanto tempo assim ao Equador, antes de ele acertar com o Independiente del Valle, ele fez uma longa, ao ser entrevistado, ele fez uma longa entrevista com os seus futuros empregados. Ele falou: queria conhecer como é que jogavam meus antecessores. Como é que eram os caras da base? Qual era a filosofia de trabalho da base quis ouvir aqui? Quem? Os empregadores. Os empregadores, e ele queria saber o que pensavam de futebol, os antigos treinadores, os caras que ocupavam o posto dele. Ele que analisou o currículo. Ele que analisou o currículo e aquilo que se pretendia. Não só o pessoal explicou o que queria. Ele queria saber o que já havia sido feito na base e também qual era o currículo, ou não só o currículo, isso você pode ver na internet. Quais as ideias dos treinadores antecessores do Independiente del Valle. Então, assim, é um cara já diferente. Estou falando de um cara de 35 anos e já Liga Pro da Europa, que, aliás, é onde ele quer ir.
contrato dele termina em dezembro de 2020, pode ser um pouquinho mais para frente e tal, mas a intenção dele não é vir ao Brasil, não é vir à Argentina e nada contra. Ele quer voltar à Europa, ele quer trabalhar em clubes de ponta da Europa e é um desejo dele. Não estou nem falando que é bom ou que é ruim, enfim, é o que ele tem. E pelo trabalho excelente, porque não só ontem 5-0, é só ver o que fez na Recopa contra o próprio Flamengo, o título da Sul-Americana, o que havia feito contra o Corinthians aqui em Itaquera no ano passado. Então não é por acaso. E também não é por acaso, aí não é só o mérito dele, alguns jogadores, como por exemplo o cara que fez o primeiro gol ontem, o Moisés Caicedo, que dá pra dizer, que é o tema, né? É o novo Patrick de Paula, é o Patrick de Paula equatoriano. O que o moleque joga, já tinha me falado, e tô falando aqui muitas coisas que o nosso querido companheiro Josa Novares me passou aqui sobre o trabalho do Ramírez. Ele já havia falado, dá uma olhada nesse moleque. Aí antes do jogo eu vi. E aí pode achar no YouTube e tal. E o que ele fez, a jogada do primeiro gol, corta a luz, o drible, pô, e tem 18 anos. E já está sendo avaliado em 50 milhões de euros, coisa do futebol interplanetário. Então não é só por acaso. São bons jogadores, um trabalho já de algum tempo. O Independente del Valle foi vice-campeão da América. Então o Flamengo não perdeu para um time qualquer. E o grande mérito do Independente del Valle é que fez do Flamengo um time qualquer. Parecia um bando. E aí é o problema do Domi, aí é o problema dos jogadores que estão mal fisicamente, estão mal tecnicamente. Não vou dizer que estejam querendo derrubar o treinador, mas o Domi, e até uma maldade falar que ele já perdeu o mesmo número de jogos que o trabalho excepcional do Jorge Jesus, mas é meio que por aí. E olha, foi 5-0, se fosse 6 ou 7 não seria nenhum absurdo. Tem altitude? Tem. Tem um time que me parecia já mal preparado fisicamente, o Flamengo? Creio que sim. Tem uma má fase técnica geral ruim? Tem. Escolhas infelizes do Domi? Também. O Flamengo estava espaçado como parecia um time qualquer, um bando. E aí é um problema. Se o campeão da América, o melhor time do Brasil, ainda é disparado e para mim ainda favorito em tudo que vier disputar, tá desse jeito, imagina o resto que tá atrás. Sim, mas e o Independiente del Valle? Estava cumprindo quarentena, né? A gente tem falado aqui nos últimos tempos. Mas ele vinha jogando, né? Por exemplo, não é como o River Plate, que a gente vai ter que falar muito mal do São Paulo, que o River Plate não jogava havia 6 meses. Sim. Como o Bolívar que enfrentou o Palmeiras no vinha jogando, mas o Flamengo jogou o campeonato estadual do Rio de Janeiro, começou o campeonato brasileiro. O Flamengo voltou antes que o Independente del Valle. Todos, isso que eu estou dizendo. Quer dizer, isso é o problema do futebol brasileiro como um todo. A gente bate na tecla que quem começa antes, tem aqueles discursos que são verdadeiros. Aí vai pra bola rolando no campo, você vê que não é bem assim. Então tem alguma coisa que não desacorçoa, como diria o poeta. Flávio Prado, quero ouvi-lo, depois o Bruno também, sobre essa pancada que está sendo comentada em todos os cantos, não é só no Brasil. Afinal de contas, o campeão brasileiro, campeão sul-americano, ricão, e isso é uma virtude, afinal de contas é bom que tenha dinheiro para poder fazer um bom elenco, pagar as pessoas, enfim, tudo bem. Mas tomou uma pancada que, se bobear, pega o avião para o lado errado, vai para um outro destino. Diga, Flávio Prado. Bom, aqui a gente ainda está considerando vexames, coisas rotineiras. Vexame, rotina não é vexame. Toda hora o futebol brasileiro dá para fazer. Né? E daí? E daí? Era a seleção brasileira, tomou de 7. E o Flamengo tomou de 5. Os times pequenos da Argentina vêm aqui, toda hora eliminam grandões. Toda hora acontece isso. É que ainda tem aquele narizinho empinado do futebol brasileiro. E daí? E daí? Principalmente os times brasileiros. O Flamengo teve um momento de exceção ano passado, aquele encaixe do time do Jesus. E aí ontem eu estava lendo, eu acompanho muito Twitter, muito site da Argentina, que eu gosto muito do futebol argentino. Não sei se vocês já perceberam isso. Agora é surpresa, mas esse programa é de informação. E eles elogiaram demais a seriedade dos jogadores argentinos, que estavam sem jogar, mas todos em condições físicas plenas. Eu vi um pedaço de Racing Nacional, o pênalti que deram pro Nacional para ganhar do Racing, uma vergonha, uma coisa absurda. Primeira derrota do BKSS com o Racing. Um negócio vergonhoso. No mais, o Boca venceu tranquilo, o River passeou aqui contra o São Paulo, resultado injusto pro River. E portanto, os caras, eles têm até uma cabeça profissional diferente. O Domi já reclamou da condição física do Flamengo, que os jogadores não estavam bem preparados. Houve uma mudança de filosofia, é verdade, que tem outro tipo de exigência física, mas parece que o pessoal foi largado. Na quarentena, os caras se largaram completamente. Não houve a responsabilidade que, por exemplo, parece que os jogadores da Argentina tiveram. E aí pega um time como esse, que é muito bem treinado, que é diferente. Se olha um time europeu, se olha um time treinado por técnico argentino, é diferente. A postura tática é outra coisa. O professor Ramírez é espanhol. É espanhol. É outra coisa. É outra conversa. E você vê o time do Del Valle que deita e rola. O Mauro lembrou aqui, foi um dos jogos mais engraçados dos últimos tempos. O Del Valle fazendo o time do Corinthians parecia um time de tonto. Eles ficavam brincando. Parecia aquele jogo de bobinho. Não precisa nem falar quem era o bobinho, né? Deitaram.
E ontem o Flamengo foi bobinho. Então não tem jeito. Tem jeito. É uma diferença enorme. Um time que ainda carece de encaixe, a gente não sabe se vai ter, porque o condicionamento físico dos caras está muito abaixo, até por irresponsabilidade dos jogadores. O Domi está chegando, está mudando uma filosofia e parece que há uma certa dificuldade de captação, ou seja, é uma limitação intelectual, estou falando de futebol, tá? De mudança tática, tem muita dificuldade. Acertar um jeitinho, não consegue mudar um pouco, sabe? Tipo assim, você tem que dar 2 passos para lá, o cara já tem uma dificuldade tremenda. Teve aquele encaixe com Jesus e não consegue sair daquilo. Uma dificuldade tremenda. Então, é mais um vexame, mas outros virão com certeza. Bom, eu quero ouvir, claro, atentamente o Bruno Prado e a gente vai falar ainda mais sobre isso, porque eu acho que não é só isso. Acho que foi uma pancada justa. O Mauro acabou de dizer que poderia ser até maior, mas eu acho que tem coisa aí. Bruno Prado, queremos ouvi-lo. Bom, o Flamengo, ninguém esperava um 5-0, óbvio. Eu esperava uma derrota, sim. Eu acho que o Del Valle era o favorito para ganhar o jogo. Para mim, o Del Valle é candidato ao título. Não é só um time que pode chegar longe, acho que ele é candidato ao título. É o único que eu vejo de fora de Brasil e Argentina que pode quebrar isso aí, né? Nos últimos anos, nos últimos 20 e poucos anos, só 4 vezes Brasil e Argentina deixaram escapar o título, e se acontecer esse ano, acho que vai ser com o Del Valle, que já foi vice-campeão e já foi campeão da Sul-Americana no passado, né? Uma coisa sul-americana muito recente. A goleada, acho que vai muito do duelo entre um time que já é muito bom como time, que é o Independiente Del Valle, contra um time que ainda não é um time bem formado, que pode vir a ser um time bem formado se deixarem o Domenech Torrent seguir, se o Flamengo tiver convicção do que está fazendo. Existe uma diferença entre o Jorge Jesus e o Torrent, que a direção do Flamengo, se ela souber, se ela tiver isso muito claro, ela vai deixar as coisas seguirem. Porque normalmente, quando você escolhe um técnico, você avalia técnicos aqui no Brasil, a avaliação assim é muito rasa. Ela é assim, é novo ou é velho? É estrangeiro ou é brasileiro? É ofensivo ou é defensivo? Não sai muito disso. São esses 3 pilares, vamos dizer assim. Aí o Domi se encaixava. Jesus, estrangeiro. Ok, Domi, estrangeiro. Jesus, ofensivo. Domi, ofensivo. Então fechou, é esse que nós queremos. A maneira de atacar é muito diferente. O Domi, ele joga com jogadores posicionados esperando a bola chegar neles. O Jesus, ele quer que os jogadores se aproximem da bola. O Jesus tem a bola, mas como referência o Domi mais o espaço. Vamos dizer assim, o Domi era auxiliar do Guardiola, ele segue o estilo Guardiola. O Jesus é mais Klopp, para fazer uma comparação com os melhores técnicos do mundo. Então tem uma diferença que o time ainda está se adaptando, e ontem pegou um baita time e tomou uma cacetada. Faltou conseguir se adaptar ao jogo para evitar uma tragédia, perder só de 2 ou 3-0. Mas aí o Flamengo tem que saber o que quer. Deixa o cara seguir. Teve alguns momentos que ele mostrou um certo brilho, não com regularidade, mas o Flamengo já jogou bem com o Torrent. Vamos ver se vai seguir o trabalho. Se seguir, tem condição de se acertar e voltar a jogar com regularidade um bom futebol, e não só em um momento ou outro, que é o momento que o Flamengo está vivendo. No início do ano, o Flamengo e o Independente Del Valle jogaram, né? Primeira partida 2-2, depois 3-0 para o Flamengo. Não foi isso? Foi. Isso. Foi isso. Bom, então, o que eu acho? Antes desta pancada, antes da pancada lá no Equador, tem uma declaração do Marcos Braz, que é o homem do futebol do Flamengo, sim, dizendo o seguinte... não foi exatamente isso, mas apontando rumores de parte da diretoria do Flamengo querendo a demissão do professor Domenech, perfeito? E ele disse que ele sairia junto. Aliás, o Marcos Braz é candidato a vereador lá no Rio de Janeiro. Então ele é pré-candidato. Ele ia ser vice-prefeito. Era o Bandeira de Melo. Então, agora, de qualquer maneira, ele disse que sairia junto com o treinador. Isso antes dessa pancada lá em Quito. Aí ele disse o seguinte, alguém deve ter perguntado, que soube também, fala-se de descontentamentos de alguns jogadores com relação ao Domenech. E aí ele respondeu, se existirem descontentes, é só pedir que a gente negocia. Tudo isso antes da pancada. Não sei se ele vai ratificar o que ele disse antes da pancada lá em Quito. Aí eu fico me perguntando, de novo, jogadores decidem, entre aspas, se isso for verdade, jogar com quem eles querem jogar, ou serem dirigidos por quem eles gostam ou eles não gostam.
Quer dizer, até o Flamengo, que é anunciado como um show de planejamento, também vive isso? Será que vive? Estou perguntando. Outra coisa, nós aqui todos, e é verdade, elogiamos o fato do Flamengo estar fazendo uma verdadeira consulta anual. O Flávio Prado quase subia na mesa, o Bruno também, eu também aplaudia, porque ouviu esse. Já conhecemos quem é esse cara e como ele joga. Agora vamos ouvir esse. Agora, atenção, Flamengo na Europa abriu um escritório lá. Vamos ouvir esse, vamos ouvir aquele, não sei o quê. E diante de tantos currículos brilhantes, escolhemos Domenech. Não foi a prioridade, né? Era o Carlos Carvalhal que não aceitou. Mas de qualquer forma fez um trabalho. Foi lá, ouviu os caras, entrevistou, como se faz numa empresa correta. É isso mesmo, tá certo. Então, fez tudo isso. Então, imagino que o time mais planejado do Brasil, pelo menos é anunciado assim, tenha escolhido o cara certo. E agora estão esculhambando o cara. Querem meter um pontapé nos fundilhos do cara. E não vem com essa conversinha que quem? O Flávio costuma falar isso. Quem? Torcedor? Não. O Marcos Braz diz que parte da diretoria. Então, não é só cascata. Sabe? Quer dizer, contrata e agora não vai deixar o cara trabalhar. Mas o mais agravante aí é indícios de descontentamento de algum jogador. Se é verdade, mas foi dado, jornais importantes, tem a declaração do homem, sabe? Eu acho isso profundamente lamentável. E concordo com quem acha, e todos acham aqui, que isso cria obstáculos incríveis para que o futebol brasileiro melhore. Incríveis. De novo, jogadores, aí os caras, tudo nariz arrebitado, alguns, né? Nariz arrebitado, vai lá e toma uma cacetada lá do Independente, do pequeno Equador, tem 16 milhões de habitantes, o Equador. A torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo é 3 vezes mais do que isso. É isso ou não é, Mauro Betti? Você que é estatístico. Claro, se não é perto disso. Mas eu não gosto de gente aproveitadora, viu? A empresa não é empresa, a Del Valle está lançando chocolate agora. Não. Vai fazer verdade. Estão fazendo chocolate, isso aí é tirar proveito. Gozação, não é gozação. Eles vão aproveitar o marketing gratuito. Mas, aliás, faz parte não é um meme, porque é um fato. Uma das empresas que trabalha muito bem com estatísticas do futebol, o SofaScore, ela faz os mapas de calor, que é aquele desenho bonitinho tal dos jogadores. Eu vi um bem interessante. Então, que é isso que é uma maldade, que tem a ver até com o do Fred também em 2014, que é o do Gabriel Barbosa. O mapa de calor dele é mais intenso no círculo central. Por quê? Porque, se não me engano, dos 14 toques que ele só deu na bola no jogo de ontem, e ele todo jogou mal, o Flamengo jogou espaçado, principalmente no segundo tempo horroroso, também pela altitude, mas não só pela altitude, o mapa de calor do Gabriel Barbosa ontem é no círculo central. Por quê? Porque dos 14 toques que ele deu, metade foi ali, para dar uma das saídas de jogo, não lembro se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo, ou as 5 saídas depois dos gols. Então, assim, ele apareceu mais tocando a bola, retomando um jogo, que não foi o jogo do Flamengo, não é esse o Flamengo. Mas não está muito, quer dizer, claro, não é um time para perder de 5-0, mas pelo time que tem, pelo elenco que tem, não pode, apesar do time excelente que é o Independente Del Valle, da maneira bovina como perdeu ontem no Equador.